A paz do Senhor, meus queridos. Graça e paz, né? Graças a Deus. Estamos reunidos, né? A gente não vai tentar poder nos reunir nos templos, né? Mas Deus nos concede outro meio para ser ensinado a palavra do Senhor, né? Hoje estaremos aprendendo. Hoje é dia 21 de março. Estaremos na lição 12, que tem como título A Urgência do Discipulado. Louvado seja o nome do Senhor. O texto áureo diz assim a palavra do Senhor. Portanto, ide, ensinais todas as nações, e batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Mateus 28 e o versículo 19. A verdade prática diz assim: chamamos de discípulo na fé o aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Glória seja dada ao nome do Senhor. A leitura em classe se encontra em dois textos. Mateus 28, do 16 ao 20, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 42 ao 47. Diz assim a palavra do Senhor. E os 12 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus falou e lhe disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-a a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e fazendas e repartia com todo, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânime todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comia junto com alegria e com singeleza de coração, louvando a Deus e caindo nas graças de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. O objetivo geral da lição é esclarecer a urgência do discipulado. Glória a Deus. Vamos aqui para a introdução que o comentarista destaca aqui. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho. Desde o princípio é fundamental importância como base inicial na formação do cristão no novo convertido. A forma que a igreja local desenvolverá somará na formação do caráter cristão, para o bem ou para o mal. Louvado seja o nome do Senhor. É muito importante, queridos. Por isso que o comentarista ele destaca aqui a urgência do discipulado. É urgente demais, aleluia, ensinar
É urgente acompanhar, como a introdução aqui, que discipulado é acompanhar a pregação desde o princípio. Por isso que ele destaca aqui também que pode desenvolver por mal ou por bem. Aleluia. Que nós viemos entender que há uma emergência, há uma necessidade grande em discipular, em orientar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vejamos aqui o primeiro tópico, que tem como tema aqui o que é o discipulado. O primeiro parágrafo diz assim: o discípulo, o termo se aplica com referência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é um ensino bíblico básico para o novo convertido se desenvolver espiritualmente. Abrange vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa um espaço relevante no cristianismo. Aparece e lista nos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, no Novo Testamento, destaca que o discípulo como uma pessoa que crê em Jesus. Então, ela vai gastar o seu tempo, aleluia, para viver uma vida de obediência prática, ensinando aquilo que aprendeu. Há uma diferença entre o discipulado e o evangelismo. Glória a Jesus. Há uma diferença. Há uma diferença por causa que o discipulado é aquele que já se converteu. É aquele que agora se redimiu e agora está um processo para a perfeição. E vejamos que no Antigo Testamento tem vários, não destaca como discípulo, mas era, como vamos dizer assim, a casa dos profetas. Era aqueles homens que dedicavam sua vida em aprender, em se purificar, em fazer a vontade de Deus. Glória a Jesus. Vejamos que a Bíblia ela orienta vários aspectos. Glória a Jesus. Porque formar, como Cristo ordenou aqui, dizendo, para nós ser seguidores dele, para ensinar todas as nações. Glória a Jesus. O novo convertido, ele tem que ser orientado, ele tem que ser discipulado. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso que há uma necessidade, por isso que há uma emergência, porque muitas igrejas têm negligenciado isso, têm pecado nessa parte, porque não orientam, não discipula, muitas das vezes quer até ganhar alma, mas não cuida. E há uma necessidade, há uma formação. E é necessário que nós, como cristãos, tenhamos esse compromisso em fazer a vontade de Deus, em fazer o querer de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos no segundo parágrafo. E tem como título A Grande Comissão. E é o nome que se dá à comissão do Senhor. Jesus se dignou para a evangelização das nações. O verbo ensinar é ensinar todas as nações, ou fazer discípulo em todas as nações. Fazer discípulo é discipular. O discipulado não é opcional, é mandamento divino para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também orientou que
esse novo discípulo guarde o que aprenderam, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Ou seja, as doutrinas e aos pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. É um mandamento, queridos. Discipular, orientar. Não é opcional, como o comentarista destaca aqui. É um mandamento divino. E é obrigação nossa, porque Deus designou, louvado seja o nome do Senhor, fazer discípulo, discipular, orientar. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos aqui que, de acordo com as Escrituras, ser um discípulo cristão envolve um crescimento caracterizado pelo seguinte passo. Louvado seja o nome do Senhor. O discípulo precisa ser separado do mundo. Aleluia. Porque temos que renunciar. Vamos ver aqui em Marcos 8, 34 ao 38. Glória a Jesus. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos orienta. Glória a Deus, Senhor. Capítulo 8, versículo 34 ao 38. Diz assim: E chegando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perderá a sua vida por minha causa e do Evangelho, salvá-la. Portanto, que lucro tem um homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Portanto, qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Glória a Jesus. É uma orientação. Vejamos aqui que a Escritura, ela nos orienta. Um cristão, um novo discipulado, um novo convertido, que tem que envolver um crescimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E esse novo convertido, ele tem que ser separado do mundo, tem que negar suas paixões, o seu querer. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o seguinte passo. O discípulo de Cristo precisa seguir o ensinamento de Jesus. Glória seja dado o nome do Senhor. Vejamos que o comentarista ele destaca isso. Louvado seja que Jesus ordenou não só discipular, orientar, mas para que o discípulo também guarde todos os ensinamentos, todas essas coisas que eu vos tenho mandado. Tem que ter essa dedicação, tem que viver uma vida de obediência à palavra do Senhor. A palavra de Deus é ela que nos orienta, é ela que nos conduz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vejamos que tem outro passo aqui, que o discípulo de Cristo precisa ter amor por outro discípulo. Aleluia. O amor é necessário. Aleluia. Vejamos que a Bíblia nos ensina que o amor por outro é a prova que somos membros de uma família de Deus.
o amor é definida. Somos instruídos a pensar mais nos outros do que em nós mesmos e cuidar dos seus interesses. Jesus nos orientou um novo mandamento. Ele falou que amais uns aos outros. Aleluia. Aquele que é o discípulo de Cristo e segue os passos do Mestre, ele tem que amar, ele tem que dedicar, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem que seguir esses passos de Jesus, porque Jesus, ele nos orientou a isso. Ele nos orientou a amar uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. E nós servimos a um Deus que tudo pode. Um Deus, aleluia, não podemos deixar. Isso aqui não é somente por um novo convertido, mas também para a igreja. A igreja necessita ter esse discernimento. Tem que ter em nós o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um passo aqui, o discípulo de Cristo precisa fazer outros discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Como a gente leu aqui nessa nova comissão, que Deus ordenou que ensinai, como a gente leu na leitura em classe, que está orientando, e no textuário também fala, portanto, ide, ensinais todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É necessário que a igreja ela faça essa obrigação, que é fazer discípulo. O fazer discípulo envolve, em primeiro lugar, a necessidade do evangelismo ou da pregação do evangelho, mas também submeter um exercício de treinamento e orientação. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar lendo aqui em Colossenses, capítulo 1. Glória a Jesus. Vamos ver o que Paulo nos orienta. Colossenses, capítulo 1, e versículo 28, diz assim: o qual pregamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Aleluia. A palavra de Deus nos orienta a ensinar, para que nós venhamos a apresentar perfeito diante do Senhor. Por isso é necessário, querido, se dedicar, obedecer. Como eu li aqui, é um exercício prático, a obediência. Aleluia. Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra. Aleluia. E nós que seguimos a Cristo, temos que seguir aos passos, as orientações de Jesus. Como discípulo, que nós somos discípulos do Mestre Jesus. E temos que seguir as suas orientações. Glória a Jesus. Vejamos aqui que tanto quanto a comissão, ela tem base também na educação cristã. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário de Jesus, ensinou ao seu discípulo durante o seu ministério terreno, e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-lo. Glória a Jesus. Essa educação cristã. Nós temos que seguir os mandamentos que Deus nos deixou para fazer a sua vontade. Glória a Jesus. É necessário seguir os ensinamentos de Jesus. É necessário que nós viemos obedecer. Aleluia. Mas não é para que isso aconteça, como eu já falei aqui, é um exercício da fé. É um exercício, você não vai poder, vamos dizer assim, de uma hora
de uma hora para outra. Não, é um treinamento. Vejamos que para um atleta, ele conseguir a perfeição em vários dias treinando, exercitando. Na nossa vida cristã não é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ter um exercício. Glória a Deus. A síntese do tópico 1 diz assim que a palavra do Senhor diz assim: o discípulo do Novo Testamento, carregando consigo a ideia de seguidor de Cristo. Aleluia. A igreja, ela tem com esse objetivo: seguir a Cristo, seguir os seus ensinamentos, seguir o exemplo, como Paulo mesmo ele destaca, dizendo assim, a sua palavra diz, dizendo assim: sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Glória a Jesus. Nós temos um mestre. E como um discípulo de Cristo, temos que, aleluia, cada dia, como fala lá em Filipenses, que haja em nós o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Ele é o nosso mestre. E temos que seguir todos os seus ensinamentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vejamos aqui agora no segundo tópico, que tem como título o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Aleluia. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém, logo após o Pentecoste. Primeiro parágrafo. Palavra. A autoridade da palavra das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas no Antigo Testamento e depois pelos apóstolos no Novo Testamento. Os primeiros discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma necessidade aqui que a igreja tem que ter. Aleluia. Nossa relação com a palavra de Deus deve ser intensa, constante. Aleluia. Ela é nossa regra de fé e prática contínua. Aleluia. Vejamos que o salmista ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia. Temos que entender, aleluia, que a orientação maior é a palavra. Temos que viver a palavra, praticar a palavra. Aleluia. Porque, como o salmista ele destaca, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sem a palavra de Deus para nós orientar, estaremos completamente em treva. Aleluia. A sua palavra nos orienta a caminhar. A sua palavra nos orienta em todo aspecto da nossa vida, né? E temos que entender que a palavra, ela que nos guia. É a palavra que liberta, é a palavra que cura. Aleluia. Por isso Jesus disse: e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Temos que ter um compromisso com a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que ter uma certeza que Deus, aleluia, Ele tem compromisso com a sua palavra. Aleluia. E para que nós também temos que ter esse compromisso. Temos que seguir o que o Senhor nos orientou. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa manhã você entenda que há uma necessidade de ter um compromisso com a palavra do Senhor. É ela que nos orienta a caminhar.
É a palavra que nos dá força. É a palavra que nos fortalece. Mas tem que ter um querer de nós também. Tem que ter, aleluia, uma necessidade de nós. Temos que ter sede da palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vejamos aqui o segundo parágrafo, que tem como título aqui a comunhão. Só vou ler aqui o final que fala assim: a comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aleluia. Essa comunhão que o comentarista destaca aqui, a comunhão não pode ser somente com Deus. Aleluia. Por isso que João, ele é muito enfático nessa questão, pois ele diz que se não amamos o nosso irmão, não podemos amar a Deus. Vejamos o que se diz na primeira carta de João. Glória a Jesus. Glória a Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 20. Primeira carta de João, capítulo 4 e o versículo 20 diz assim: se um homem diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque se ele não ama o seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus que nunca viu? Aleluia. Vejamos aqui que essa comunhão, para você ter comunhão com Deus, é necessário ter comunhão com o seu irmão. Como João orientou aqui. Como você diz que ama a Deus e aborrece seu irmão? Você disse que você nunca viu a Deus e disse que ama a Deus. Mas o seu irmão que você vê constantemente, você odeia, você detesta. Glória a Jesus. Então estamos vivendo um evangelho errado. Jesus mesmo nos orientou: amais uns aos outros, como eu vos amei. Aleluia. A palavra de Deus nos orienta a amar. A comunhão tem que ter não somente com Deus, mas com os irmãos. Porque estamos vivendo uma igreja que ela vai para o mesmo destino que é o céu. É povoar o céu. Aleluia. Que nós viemos entender que a comunhão com Deus tem que ser baseada também na comunhão com nossos irmãos. Aleluia. Porque ao céu que Deus preparou para nós, os seus irmãos também irá alcançar, aleluia, e lá iremos estar juntos para a eternidade. Glória seja dado o nome do Senhor, mas que nós viemos entender, aleluia, que temos que amar os nossos irmãos, aleluia, mesmo que às vezes, como somos falhos, não temos muitas das vezes a força de fazer o querer do Senhor, mas que nós viemos ter misericórdia, pedir misericórdia a Deus, pedir ajuda ao Senhor, porque Ele é misericordioso, Ele que nos dá força, é Ele, aleluia, que é um exemplo maior na questão de amar, aleluia. Ele nos amou mesmo quando nós não merecíamos, aleluia. Mesmo quando a gente se encontrava pecador, Ele nos amou primeiro. Que nós viemos, aleluia, seguir a orientação do nosso Mestre. Que nós viemos viver em comunhão, tanto com Deus quanto com nossos irmãos. Se você não tem força para amar, peça a Deus. Aleluia, que é Ele que nos dá força. É Ele que nos orienta. Louvado seja o nome do Senhor.
Vejamos aqui agora o terceiro tópico, terceiro parágrafo que tem como título a Igreja de Jerusalém. A Igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição. O texto sagrado diz que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. O coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação, alma e a sede das emoções para falar dos mesmos afeto e sentimento. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Essa definição de unidade, mesmo propósito, a mesma esperança. Nosso propósito precisa ser agradar o Senhor. O nosso propósito tem que ser sempre fazer a vontade do Senhor. E como fazemos a vontade do Senhor? Obedecendo, amando uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos o que está escrito em Colossenses, capítulo 1 e versículo 10. Glória a Jesus. Diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutífero em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Jerusalém, nesse tempo aqui, quando o Senhor subiu ao céu e deu as ordens à igreja, vejamos que ela estava reunida em um só propósito. Ela estava, por isso que a definição de unidade, a igreja era uma só. Aleluia, né? Ela fazia, o seu propósito maior era agradar a Deus. Por isso que Paulo orienta a igreja de Colosso dizendo isso, que temos que agradar a Deus em tudo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Temos que agradar a Deus na maneira de falar. Temos que agradar a Deus na maneira que tratamos nossa família, nossos amigos. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que agradar a Deus no trabalho. Temos que agradar a Deus com nossa vida, com nosso testemunho, tanto no trabalho como na faculdade. Temos que agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que agradar a Deus em toda a maneira de viver. E a igreja estava num só propósito. Tinha essa comunhão. Temos que andar no mesmo propósito. Como a gente falou sobre a comunhão entre irmãos, temos que ter comunhão, andar no mesmo propósito, uma só esperança. Glória a Jesus. Temos que dedicar nossa vida ao Senhor. Temos que dedicar a nossa vontade a Deus. Glória a Jesus, obedecendo. Aleluia, sendo guiado pela palavra, né? Deus, Ele tem o melhor para conosco, mas é necessário que nós venhamos desejar o propósito para com Ele. Que nós venhamos entender que há uma necessidade, há uma urgência, ser guiado pela palavra, viver a palavra, ter comunhão uns com os outros. Aleluia. Viver uma vida com Deus. Vejamos aqui que no finalzinho, aleluia, que todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo
ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor. Não servimos a outro Senhor. Aleluia. Jesus é o nosso Senhor. Aleluia. Que nós viemos entender, que nós viemos se apegar à cruz, mesmo em tempo difícil, mesmo em tempos que parece que não tem fim essa luta. Aleluia. Como o tempo que estamos vivendo, mas que nós viemos estar unidos em um só propósito. Vejamos que a palavra de Deus diz que lá, quando o povo saiu do auxílio da Babilônia, ele estava reunido num só propósito, que era restaurar os muros, que era restaurar a cidade. E Deus o abençoou por causa que estava em um só propósito, que era fazer a vontade de Deus. Que nós viemos entender e aprender que temos que ter esse mesmo propósito para nossas vidas. Temos que nos dedicar a fazer a vontade de Deus. Temos que nos dedicar em obedecer a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos guiados pela palavra, né? Vivemos a palavra. É um exercício de fé, né? Eu não posso, muitas das vezes, eu não vivo mais o meu querer. Nós agora que somos guiados pelo Espírito, que nós viemos buscar fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos aqui o quarto parágrafo. Na igreja primitiva de Jerusalém, o serviço cristão está apresentado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações, e isto que Deus espera de cada um de nós, no cumprimento da grande comissão. Aleluia, glória a Jesus. Vejamos que o comentarista ele está aqui que na igreja primitiva, perseverando no ensino e na comunhão dos apóstolos, orando no partir do pão, orando. Vejamos que o amor de Deus, vejamos que aonde esses homens e mulheres eram dispersos, fugindo de Jerusalém, da perseguição, aleluia, eles pregavam a palavra. Esse é o amor. O amor com Deus é o amor à obediência a Ele. Glória a Jesus. O amor está ligado à obediência. Vejamos aqui que quando começou aquela grande perseguição na igreja primitiva, vejamos que a igreja fugia para toda parte de Jerusalém, mas eles faziam o que Deus ordenou, pregava. Vejamos aqui que a igreja naquele tempo estava unida no seu propósito. Era muita gente que se convertia ao Senhor, porque os seus discípulos estavam seguindo a orientação do Mestre. Aleluia. Vejamos que o amor e a gratidão a Deus está, quando eu digo ao Senhor que sou grato a Ele, que eu amo a Ele, tem que ter uma necessidade. Qual é essa necessidade? Obedecer a Ele. Deus ordenou que nós fazemos a vontade dEle. Se eu não pratico as orientações do Senhor, então eu não sou grato a Deus. Então eu não amo a Deus, porque eu não estou seguindo as orientações dEle. Aleluia. Que nós viemos entender, né? Que nós viemos compreender e fazer a vontade de Deus, como a igreja aqui
primitiva fez. Era grata ao Senhor por causa que ela fazia a vontade de Deus. Ela, mesmo fugindo, mesmo na perseguição, aleluia, ela anunciava a palavra do Senhor. Vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4. O que diz a palavra do Senhor? Diz assim: assim os que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Aleluia. Tá vendo? Ele estava fugindo, disperso, mas não deixou de fazer o que Deus os orientou. E nós hoje não somos diferentes. Temos que seguir a Ele, seguir as orientações dEle, fazendo discípulo, discipulando, orientando. Aleluia. Que Deus tem o melhor para conosco. Deus tem, aleluia, as suas maneiras de nos abençoar. Mas é necessário que haja em nós esse sentimento de obedecer a Cristo, obedecer a sua palavra, viver a sua palavra, como lemos aqui, que a sua palavra é luz para o nosso caminho, aleluia, é lâmpada para os nossos caminhos, aleluia, e para que nós não vivemos em treva, é necessário ser guiado pela palavra. É a palavra que nos orienta, é a palavra que nos edifica, é a palavra que nos dá força para prosseguir. Muitas das vezes vivendo essa pandemia sem, muitas das vezes, força para caminhar. Mas é o Senhor Jesus, mediante a sua palavra, que nos dá força. É o Espírito Santo que nos orienta a se aproximar de Cristo e fazer a sua vontade. Aleluia! Que nós viemos entender e obedecer a palavra do Senhor, porque Ele tem o melhor para conosco. Vejamos aqui agora no terceiro tópico, que tem como título aqui o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja precisa do processo de discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Primeiro parágrafo. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram nova criatura e passaram a viver uma vida nova, experiência, uma vida, e passamos a viver uma nova experiência. Ela precisa ser ensinada para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o crescimento espiritual e sadio. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos aqui que o comentarista ele está aqui que o discipulado é um crescimento sadio da igreja. E o crescimento espiritual, aqui, o novo convertido, como a palavra de Deus diz aqui, nos orienta a ensinar, né? Muitas das vezes aquele novo convertido que muitas das vezes não tem a mesma força, né? Estamos aqui para orientar os nossos irmãos, orientar a fazer a vontade de Deus. Glória a Jesus. Por isso é necessário que nós viemos. Pedro, ele fala que, vamos ver aqui em a carta segunda carta de Pedro, capítulo 3, 18, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Glória a Jesus.
capítulo 3, 18. Diz assim: porém, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como sempre. É necessário que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Aleluia. É a palavra que, como eu já falei aqui, um crescimento sadio. É a palavra que nos orienta, é a palavra que nos dá força. Mas como o comentarista destaca aqui, que aquele novo convertido, nós que estamos há mais tempo na fé, né? Temos que orientar esses irmãos. Temos que orientar para que ele não venha. Muitas das vezes ele, como a palavra nos orienta, né, que a palavra ela serve para todas as áreas da nossa vida. Mas como experiência, né, nós que já vivemos um bom tempo, temos uma experiência com Deus, mas aquele novo convertido, ele não tem a mesma experiência que nós temos, mas através da nossa vida temos, aleluia, temos que orientar eles, ajudar eles, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos aqui o segundo parágrafo, que tem como tema aqui o crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular, ensinar a igreja de Éfeso a formar e treinar obreiro para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos, aleluia. Vejamos aqui que a gente, no cotidiano, né, da nossa vida cristã, a gente tem vamos dizer assim, como um ditado que as pessoas dizem assim: é melhor, não fala de número, né? Ele destaca aqui que é melhor qualidade do que quantidade. Mas a palavra de Deus nos mostra diferente. Aleluia, né? Vejamos aqui que há um crescimento numérico, tanto em quantidade quanto em qualidade. Aleluia, né? Quando vejamos a terceira viagem, Paulo foi para Éfeso para formar e treinar obreiro, não era para abrir igreja, não, ou formar igreja, não, mas era para treinar, porque tinha muitos ali que agora se converteu ao evangelho. E agora Paulo vai ali, passou 3 anos ali doutrinando, ensinando, aleluia, que age em nós o mesmo também, que crescendo no conhecimento de Cristo, crescendo na graça, aleluia, porque a palavra de Deus nos orienta a essas coisas. A palavra de Deus nos orienta a seguir o mandamento do Senhor, aleluia. Vejamos aqui agora no terceiro parágrafo, que tem como tema assim, o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado com os gregos. O apóstolo de Jerusalém enviaram Barnabé para discutir. Ao se deparar com um grupo de grego convertido, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Ele discipulou a igreja durante o ano inteiro. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupou
com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desde o princípio, teve essa urgência, discipular, aleluia, os novos convertidos. E vejamos aqui que, mesmo pela má fama, vamos dizer assim, de Saulo, de ser perseguidor da igreja e agora convertido ao evangelho, Barnabé não hesitou em buscar Paulo para orientar. Aleluia. Temos que também não hesitar em ensinar a palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma emergência muito grande. Aleluia. Nos nossos dias, muitos estão aí seguindo qualquer coisa, sem fundamento bíblico. Aleluia. Mas a palavra é que nos guia. É a palavra que é o nosso manual da nossa vida cristã. Aleluia. Que nós viemos entender, que nós viemos obedecer a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós viemos se dedicar à palavra do Senhor. Que nós viemos fazer como Barnabé aqui, não hesitou, mas foi pedir o auxílio de Saulo, de Paulo, para essa tão grande obra, aleluia, que nós também não devemos hesitar em fazer a vontade de Deus. Que nós não viemos, aleluia, se prender, mas pelo contrário, que nós viemos, aleluia, se dedicar e fazer essa ordenância. Como o comentarista destaca aqui, não é opcional, é mandamento divino, aleluia, que nós viemos entender e ver qual é a necessidade da igreja, que nós viemos, aleluia, nos posicionar como igreja de Cristo, que nós viemos nos posicionar, aleluia, como esse mandamento divino, aleluia, que nós viemos viver a palavra, que nós viemos ter comunhão uns com os outros, que nós viemos, aleluia, socorrer, porque, como o comentarista destaca aqui na aula de hoje, há uma emergência e que nós viemos ser o socorro para o discipulado, orientando, dando força para os novos convertidos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a todos, né, por esse momento de aprendizado da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Iremos estar no próximo domingo aqui estudando mais a palavra do Senhor, no encerramento do trimestre. Tem como tem o título da lição número 13, voltando os olhos para a bendita esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos novamente aqui no domingo para aprender da palavra do Senhor. Aleluia. Vamos só concluir aqui. Glória a Jesus. A conclusão diz assim: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja, para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que nós viemos entender que a nossa base principal está na palavra de Deus, nas escrituras sagradas que Deus nos propôs para que nós fosse orientado em todo aspecto da vida. Que Deus os abençoe. Estaremos próximo domingo novamente aqui. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.